nossa palavra de hoje está lá em João, capítulo 6, no versículo 1. Vocês podem se sentar porque eu esqueci. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. O título da nossa mensagem de hoje é 4 passos para ter uma vida próspera. Antes da gente iniciar os passos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas eu não quero que vocês me respondam. Vocês acham que Jesus fazia milagre antes e ele não faz agora? Né? Pense nisso durante a mensagem. O primeiro passo para ter uma vida próspera, que o menino nos ensina aqui na multiplicação dos pães e dos peixes, é: o menino se preparou. Como que o menino se preparou? Sabe que, montando ali a mensagem, lendo e refletindo, eu me lembrei de algo bem engraçado para nós aqui na igreja. É uma bênção, mas é engraçado. Quando a gente vai a algum lugar, que nós vamos assim em maioria, e que a Jacira está junto, como é que a Jacira se prepara para ir para a viagem? Alguém sabe o que a Jacira leva? Comida. Bastante comida. A Jacira leva lanche para ela, para a família dela e para a família de todo mundo. Se bater uma fome, é só ir na Jacira. E por que a Jacira faz isso? Porque ela sabe que a gente vai ficar fora, não sabe aonde a gente vai comer, quanto tempo, qual é o tamanho da fome. E esse menino pensou assim. Ele disse: eu vou lá seguir Jesus. Eu vou junto com essa multidão e eu vou seguir Jesus. Porque ele tem muito para fazer. Muito ele vai realizar. Então eu vou seguir ele. Não importa até onde ele vai, eu vou ir. O que ele fez? Ele se preparou. Se equipou bem, se preveniu, pegou a caixa térmica, a mochila, fez como eu, carregou alguns litros de água,
se preparou bem, porque ele disse: fome e sede eu não passo, então eu aguento bastante tempo. Então eu vou seguir Jesus. Até onde ele for, eu vou. E assim ele foi. O menino foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Se preparou e foi ao encontro de Jesus. E nós hoje viemos ao encontro de Jesus. Não é diferente. Não é diferente quando Jesus estava em carne, quando Jesus está em espírito. Não é diferente. Nós nos perguntamos, nós nos preparamos, o menino se preparou e foi ao encontro de Jesus. No segundo passo, fala que ele estava perto de Jesus. Olha só, ele se preparou, pegou tudo que ele precisava para poder andar com Jesus bastante tempo e ver bastante maravilhas. Poder ser abençoado. Ali na palavra diz que seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Porque a cura é algo impressionante, né? Ver alguém ser curado é algo impressionante. Porque a cura, né? Existem doenças que a medicina não tem cura, mas Jesus tem a cura. Então, ele foi como? Ele foi, mas ele não foi assim para olhar a distância. Ele não foi na multidão e fez como eu faço para tirar foto. Quando eu estou aqui na igreja, eu sou menor, mas eu me escondo, porque eu não gosto de tirar foto. Eu não gosto de me ver depois na foto. Então eu sempre tento me esconder, aparecer só um pedacinho da testa e os olhos, e olhe lá. Ele não fez assim. Ele viu a multidão e ele foi se enfiando. Ele foi para pertinho de Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente vai ao encontro de Jesus e a gente se mantém à distância, Jesus não consegue nos tocar. Porque quando a gente mantém a distância, a gente fica só olhando para ver o que vai acontecer. E daí sabe o que acontece? Acontece, mas não na nossa vida. Acontece na vida dos outros. Então, hoje, nós vamos aprender que nós não vamos mais ficar à distância. Nós vamos chegar bem pertinho. Bem pertinho. Eu não sei se vocês já sentiram, mas para mim é algo impressionante. Quando Deus está agindo e há um mover de Deus, eu estou lá atrás, em algum momento. E quando eu venho vindo perto, a presença ela vai ficando tão intensa, que é real e verdadeira a presença do Senhor. A gente sente ela na nossa carne, no nosso espírito. E é assim. Assim quando ele estava perto de Jesus. Quando a gente está perto de Jesus, a gente escuta melhor. Ele escutou melhor. Ele conseguiu ouvir quando Jesus estava chamando e dizendo para Felipe, para ele procurar alguém. Sabe por quê? Porque André diz que aqui tem um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Eu entendo assim essa mensagem, que não trouxeram ele, que ele veio. Porque André disse para Jesus: está aí um rapaz. Como alguém que bate a nossa porta e a gente vai lá e chama e diz: tá aí o fulano, quer falar contigo. E ele disse: tem um rapaz aí. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos? Olha só, um discípulo que andava tão pertinho de Jesus, e ele disse assim: o que é 2 pães e 5 peixinhos na minha mão? Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus? É isso que nós precisamos entender. Que às vezes na nossa mão parece pouco, porque nós somos humanos e nós não temos
o que fazer além da nossa condição, além do possível. Mas aí a gente esquece que na mão de Jesus há muito que ele fazia. Amém? O terceiro passo fala que ele apresentou-se a Jesus. Viu o que eu disse para vocês? Ele apresentou-se. Ele veio a Jesus. Vocês acham que quando ele trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus não olhou para ele? Jesus não viu ele? E disse: esse aí, esse trouxe o que multiplicar. Vocês acham que Jesus não olhou para ele de uma forma diferente do que a multidão que estava ali? Porque em toda aquela multidão, o que eles tinham feito? Feito às vezes como a gente, que sai junto, leva pouca comida, acaba a comida, fica todo mundo lá com fome, se olhando e dizendo que está com fome, não tem onde comprar comida, não tem o que fazer. Não se preparou. Mas ele estava preparado. No meio da multidão, ele tinha o que Jesus precisava. Então ele apresentou-se a Jesus. E quando ele apresentou-se a Jesus, o que ele tinha? Quando ele apresentou-se a Jesus, ele tinha o melhor. O melhor dele, ele apresentou a Jesus. Mas eram só 5 pães e 2 peixinhos. Grande coisa para uma multidão faminta. E Jesus não precisava nem de 5, nem de 2. Um de cada, ele já multiplicava. E é isso que às vezes a gente não entende. Nós ficamos pensando: mas eu só tenho isso. Como eu vou me apresentar a Jesus? Irmão, o que você tem é o que Jesus precisa para multiplicar. Nós menosprezamos o que nós temos. Nós olhamos para o nosso cesto, olhamos para os nossos 5 pães e 2 peixinhos e pensamos que é pouco. E dizemos: eu não tenho. Eu não tenho o que Jesus fazer. Na minha vida, não tem como Jesus multiplicar. E daí Jesus está lá olhando para ti e pensando: por que tu não veio ainda? Por que tu não te apresentou? O que tu tem é o que eu preciso. O que nós temos é o que Jesus precisa para multiplicar a nossa vida. Então, que nós possamos ir a Jesus e apresentar aquilo que nós temos. Porque nós não podemos apresentar o que o outro tem. E quando fala que ele apresentou-se a Jesus no 4º passo, e ele levou o melhor que ele tinha, não fique menosprezando o que tu tem. Não sabe o que Deus quer fazer na tua vida, o que Deus quer multiplicar, o que Deus quer operar. Só que para isso nós precisamos estar como esse menino. Nós precisamos andar perto. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos apresentar. E o 4º passo, nós precisamos repartir. O 4º passo é: ele repartiu o que ele tinha. Ele repartiu o que ele tinha. E olha só, ele nem repartiu. Ele entregou. Mas entregar é mais difícil, né? Então, se nós repartirmos com Jesus o que está em nossas mãos, o que ele pode fazer? Você já se respondeu a pergunta? Se você acredita que Jesus faz hoje o que ele fez quando estava aqui presente, que ele faz hoje presente em espírito, que ele pode fazer na tua vida e que ele tem para fazer, o que tu tem para apresentar hoje? Glória a Deus, aleluia. O menino repartiu o que ele tinha porque ele creu que Jesus faria algo bem melhor com os seus 5 pães
e 2 peixinhos do que ele. Às vezes nós olhamos e pensamos assim: não, mas isso aqui é tão pouco, como é que eu vou repartir? De que adianta? De que adianta? É pouco? Não. Para Jesus, não é pouco. Sabe o que é pouco para Jesus? Quando a gente não se apresenta a Ele com o melhor que a gente tem. E o melhor que a gente tem é algo bem simples. Sabe aonde começa a nossa prosperidade? A nossa prosperidade, ela não inicia no dinheiro. A nossa prosperidade inicia no coração. O nosso coração, estando como o do menino, a gente consegue. A gente consegue esses 4 passos para uma vida próspera. Vocês acham que se ele não cresce verdadeiramente em Jesus e não tivesse saído para ir disposto, aconteceria esse milagre? Não aconteceria. O milagre acontece quando nós vamos com o nosso coração aberto. Quando a gente vem aqui na igreja com o nosso coração aberto. Quando a gente ora com o nosso coração aberto. Quando a gente se dispõe a algo com o nosso coração aberto. Jesus pode multiplicar hoje. Jesus pode multiplicar amanhã, daqui 1 ano. E Jesus pode não multiplicar. Jesus pode não multiplicar. Por quê? Porque eu resolvi não me preparar, não estar perto de Jesus, não me apresentar a Jesus e não repartir o melhor que eu tenho. Mas nós não estamos aqui hoje para aprender a não receber de Jesus. Nós estamos aqui hoje para aprender os 4 passos e atingir a multiplicação. A multiplicação como esse menino atingiu. Quem aqui hoje quer receber a multiplicação de Deus? Quem aqui hoje quer que o Senhor pegue aquele teu pouco e multiplique? Aquilo que tu tem achado que não dá pra nada, Deus pega e multiplica. Deus abre a porta que precisa. Eu não sei o que tu precisa. Eu não sei qual é a multiplicação. Eu não sei se a tua multiplicação ela é na tua empresa, no teu trabalho, se tu quer ter algo, ter um empreendimento, ter algo. Eu não sei, mas Jesus sabe. Jesus sabe todos os dias o que tu quer. Jesus vê todos os dias o que tu almeja. E Jesus espera todos os dias que tu se coloque na presença dele. Jesus espera todos os dias que tu entregue o que tu tem. Porque Jesus, ele opera. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Às vezes eu não entendo como as pessoas não acreditam, mas há dúvida, né? A dúvida ela vem. Sabe por que a dúvida vem? Justamente para impedir a nossa bênção. Enquanto a gente duvida, a gente não entrega e Jesus não opera. Quando você olhar para a vida de alguém que é muito próximo, alguém de Deus, pense assim: ela não começou assim. Sabe como ela começou? Talvez ela entregou na mão de Jesus menos do que você tem hoje. E talvez você me diga: eu não tenho nada hoje. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Financeiro, eu não tenho nada. Tenho. Sabe por quê? Se tu te colocar hoje na presença de Deus, como esse menino, a partir de hoje tu vai ter. Porque Jesus, ele vai te abençoar. Ele vai multiplicar. Jesus, ele fica muito alegre em nos abençoar. Sabe por quê? Porque a gente vem com a presença dele mais faceiro, mais alegre, mais confiante. Claro, a bênção de Deus ela tem que ser usada
aproveitada, mas não podemos nos afastar do Senhor. Porque aí já é por nossa conta. Se Ele nos abençoa e nós deixamos e nos afastamos, aí é por nossa conta. Aí a gente já acha que a bênção é da nossa mão. Nós precisamos sempre que o Senhor coloca diante de nós, multiplica na nossa vida, nós precisamos sempre reconhecer que foi Jesus que fez. Nós precisamos ter a certeza. E para ter essa certeza, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Então, quem quer seguir os 4 passos hoje? Quem se preparou? Ah, mas eu não me preparei. Está na hora de se preparar então. E dá tempo de se preparar hoje ainda. No culto ainda. Agora ainda. Sabe por quê? Jesus não opera quando a gente quer. Jesus opera quando nós vamos para a presença dEle com o coração aberto. E Ele se agrada da nossa adoração. Ele se agrada da nossa oração. E Ele se alegra em nos abençoar. Então, tu vai te preparar agora, se tu não te preparar. Vai vir para perto de Jesus. Vai se apresentar a Jesus. E vai repartir com Ele o melhor que tu tem. E eu vou te convidar. Se tu quiser agora que esses 4 passos você consiga colocar em prática na sua vida e que Jesus multiplique, que você se coloque de pé. E nós vamos orar ao Senhor, crendo de todo o nosso coração. Porque a palavra diz que o menino creu que Jesus faria algo com o que ele levou. E por isso ele entregou a Jesus os seus 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia!